Oi, meus amigos, tudo bom? Então vamos lá. Em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Inspirai ao Senhor nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos, por Cristo Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Bom, então fazia um tempo que eu não lançava um vídeo no canal e, sinceramente, surgiu no meu coração a necessidade de contar o testemunho. E eu já vi muitos testemunhos na internet e também já contei em canais vizinhos, como o do Will, um canal de um irmão. Só que dessa vez senti a necessidade no coração de explicar um pouco da minha história. Claro que não dá para contar tudo assim em um vídeo, mas pelo menos uma parte, e quem sabe até outro vídeo mostrando outra parte, sobre como eu me tornei católico. Tive mentalidade protestante, tive muitas coisas contra a Igreja de Cristo e o próprio Deus resolveu me trazer de volta. Bom, para não demorar nada, eu vou logo partir direto aos pontos que eu anotei aqui. Vamos primeiro. Eu tive, desde criança, certas experiências que me mostravam que existia um Deus todo-poderoso comigo o tempo todo. Então, assim, infância e adolescência, eu sabia, eu tinha certeza que tinha um Deus todo-poderoso e que ele estava comigo o tempo todo. Mas a minha correspondência era nula ou negativa em relação a isso, eu não fazia nada a respeito. Eu não o amava como precisava amar. Só a título de curiosidade, uma das experiências que eu tive em adolescência que me mostrava que tinha um Deus comigo foi a experiência do cachorro. Eu andando de skate na rua que eu morava, uma ladeira muito grande que tinha nessa rua, eu fui descer a ladeira de skate. E de vez em quando tinha um cachorro fila muito grande que soltavam na rua para passear e eu realmente nunca concordei com isso. De repente, ele lá no outro lado da rua, lá na ponta final da rua e eu na ponta inicial descendo a ladeira de skate, eu acabei tropeçando e pisando forte no chão, pulando do skate para não cair e pisando forte no chão. Foi nessa hora que o cachorro lá na ponta final da rua olhou para trás pensando que eu estava afugentando ele. Então ele ficou bravo e veio trotando, latindo para cima de mim. Então ele veio correndo muito rápido e naquela hora me veio na mente duas opções. Ou eu pegava o skate e batia bem na mandíbula dele para deslocar a mandíbula e ele não conseguir me morder, ou eu pedia a ajuda de Deus. Naquela hora eu escolhi pedir a ajuda de Deus. E eu disse assim, Deus me ajuda. Quando eu falei isso, o cachorro que já estava na metade do caminho, ou mais que isso, uns 70%, ele travou, fez uma cara de medo, baixou a cabeça e voltou andando no caminho que ele estava vindo. Vinha na minha direção e travou. Eu olhei para o céu e agradeci a Deus. Então essas coisinhas aconteciam me mostrando que sim, existia um Deus todo-poderoso. Mas vamos agora entender lá pelos 17, 18 anos, quando eu estudava para vestibular, para tentar passar na faculdade. E naquela época eu comecei a olhar na internet pornografia, o que é um pecado grave. Mas como eu não era muito ligado a Deus, eu acabava não vendo tanto problema nisso, infelizmente. De qualquer forma, eu passei naquela época a ter uma doença nos olhos e aos pouquinhos eu fui perdendo a capacidade de enxergar. Uma doença que inflamava muito os olhos e eu não enxergava. Cheguei aí no hospital, minha mãe levou, meu pai levou. Não se entendeu o que eu tinha, que tomava muitos colírios que o médico passava, muitos colírios. Cada colírio que eu botava ardia muito. Certa vez eu estava num médico que ele botou uma máquina que aparecia uma luz nos meus olhos e a imagem saía no monitor. E o médico tomou um susto e disse que meu olho estava cheio de feridas por dentro. Cheio de feridas. Cada vez que eu movimentava o olho, as feridas abriam. E então eu já andava às apalpadelas em casa. Eu simplesmente já não enxergava praticamente nada. E, para ser sincero, o que mais me entristecia era ver a tristeza da minha mãe em saber que eu estava doente, perdendo a visão. E eu também tinha uma outra questão. Era uma sensibilidade exagerada, uma sensibilidade muito grande nos olhos. Eu tinha que passar o dia inteiro num quarto escuro, basicamente sem abrir janela, sem abrir porta, sem abrir nada, porque qualquer luzinha que entrava doía demais os olhos. Então eu fugia da luz. E naquele quarto escuro, passando o dia todo ali, eu tive muito tempo para refletir. Eu tenho certeza que foi Deus ali vindo ao meu encontro. Talvez ele mandou um anjo, não sei, mas eu sei que foram vindo mensagens para mim que foram me explicando a história. Então ali, por exemplo, eu percebi que eu estava com doença nos olhos por causa do meu pecado de olhar pornografia e por meio dos olhos eu estava indo para a perdição. A palavra de Deus diz que é melhor ir para o céu sem um dos olhos do que ir para o inferno com os dois. Então eu estava perdendo os olhos porque eu usava os olhos para pecar. Ali eu compreendi que o problema
físico tinha raiz espiritual. E eu não era de oração, eu não tinha essa compreensão, e essa compreensão veio mesmo sem estudo, sem experiência, sem nada. Ali naquele quarto escuro, eu aproveitei para pedir perdão a Deus pelos meus pecados e disse para ele que se ele voltasse a me dar uma chance de enxergar, eu ia largar o pecado, eu ia largar a maldade que eu estava fazendo com os olhos. E outra coisa que naquele quarto escuro me veio foi que para que eu fosse curado eu deveria olhar em uma só direção. E aí eu passava literalmente o dia todo olhando numa direção só, mesmo sem conseguir enxergar, mas eu conseguia parar os olhos. E tudo que vinha naquele quarto escuro tinha um valor espiritual. Então, sobre os olhos, sobre a cegueira, Deus preferia que eu perdesse uma parte do meu corpo do que me jogasse no inferno. Então, o valor espiritual era muito maior do que simplesmente enxergar, voltar a enxergar. E também sobre olhar em uma só direção, pois veio que eu deveria olhar em uma só direção, e assim eu ficaria curado. E o valor espiritual disso é muito maior do que o físico. Fisicamente, eu realmente passava o dia inteiro olhando em uma só direção. Só que no sentido espiritual, isso vale pelo olhar para Cristo. Devemos focar nossa vida, nosso olhar somente nele, certo? E o que vem dele, claro. Então, tudo aquilo que ele te dá. E sim, eu passava o dia olhando num quarto escuro somente numa direção, e aos pouquinhos a vista foi melhorando. E chegando na época do vestibular, já mais ou menos há um mês com aquela doença, e eu passava dias e dias dentro de um quarto escuro, eu, olhando só em uma direção, a vista começou a melhorar. E aí eu decidi que eu iria tentar enxergar. E aí eu peguei uma obra literária, fui tentar ler e não consegui. Mas aí eu aproximei bastante, fechei um dos olhos e eu consegui ler, devagar, mas consegui ler uma obra literária, pelo menos um pouquinho. E aí eu disse para meu pai que eu ia fazer a prova. Meu pai passou as 5 horas de prova me esperando do lado de fora. Deu tudo certo, graças a Deus. Na primeira etapa passei em primeiro lugar no vestibular na época. E sim, foi uma obra de Deus mostrando que quando você se arrepende do pecado, Ele pode restaurar toda a tua vida, inclusive fisicamente. Se isso fizer parte dos planos dele, claro, que é a vontade dele que tem que prevalecer. Bom, a partir daí eu comecei a me interessar muito mais por Deus. Eu passei a me interessar por igreja. Eu achei que realmente, se existe um Deus, a gente tinha que se comprometer com Ele de alguma forma. E então, depois, eu entrei na faculdade, graças a Deus, e lá uma colega minha, ela me convidou para participar de um retiro católico. Então eu passei a me interessar mais por Deus, mas com uma mentalidade muito protestante por conta dos amigos da escola. Os amigos que tinham por boa intenção me levar a Cristo e falando mal da Igreja Católica. Então eu acreditava em toda a situação, toda a lorota, que o João Paulo II, na época que era o Papa, era o anticristo, diziam que era o 7º Papa de uma linhagem não sei das quantas e que seria o último e logo viria o Cristo. E isso não aconteceu, já estamos no 3º Papa, né, de João Paulo II para cá, e Cristo ainda não voltou. Profecias furadas eu acreditava que tinha que guardar o sábado. Eu tinha aversão a Maria, eu podia falar bem de Paulo, Pedro, mas não falava bem de Maria, porque para mim isso era idolatria. Engraçado, né? Falar bem dos outros não é idolatria, mas de Maria é idolatria. Então, eu tinha toda essa mentalidade, mas recebi lá na faculdade, quando já estava exercendo o curso de odontologia, eu tive um convite de uma conhecida minha, a Ana Laísa, uma amiga minha que era da minha sala, e me convidou para um retiro católico. E eu neguei, até o dia que eu falei assim para ela, eu não tenho dinheiro para pagar essa inscrição. Era R$5 a inscrição do retiro. E eu disse que eu não tinha dinheiro, e ela disse, então eu pago para você. Aí eu fiquei sem argumento e acabei aceitando a proposta, aceitando ir para o retiro. Nesse retiro eu tive uma experiência realmente muito, muito forte com Deus. Ali eu percebi que os católicos também tinham Deus. Eu percebi que os católicos também tinham o Espírito Santo, que eles também estavam com Jesus. Coisa que até antes eu achava que eles estavam do outro lado, com você sabe quem, né? De certo que essa experiência que eu tive muito forte no retiro, em algum momento eu posso fazer um outro vídeo explicando, ela abriu meus olhos. Simplesmente, antes eu lia muito a Bíblia, como um bom irmãozinho protestante, me ensinaram que tinha que ler a Bíblia diariamente. Então eu lia diariamente a Bíblia, eu lia muito e não entendia nada. Nada. Depois dessa experiência que eu tive em um grupo católico, que eu fui numa oração católica, um retiro, saindo dessa oração, chegando em casa, eu estava com sede de leitura bíblica, sede de oração, e eu estudava por uma Bíblia protestante. E lendo a Bíblia protestante, eu fui ler, cada frase que eu ia lendo, ia vindo um discernimento no coração muito mais profundo a respeito daquele versículo do que antes eu tinha.
para exemplificar em Apocalipse 12, que tinha lá, e vi no céu um grande sinal, uma mulher revestida com o sol. Ali eu achava que era uma mulher com um vestido, com um sol pintado bem na frente. Então é esse que é o entendimento que eu tinha antes. Quando eu tive essa experiência com Deus no retiro, que eu fui ler a Bíblia, que eu vi uma mulher revestida com o sol, eu entendi, uma mulher revestida com a luz de Deus, porque Deus é a luz mais forte do céu. Então foram vindo discernimentos para cada leitura bíblica que eu fazia, que eram muito mais aprofundados, que eu passei a entender como espiritual, sentido espiritual. Fiquei muito feliz ao perceber que Santo Tomás de Aquino falava isso há séculos atrás e isso está no catecismo. Logo depois, mais tarde, quando eu já era mais católico mesmo, eu fui ler catecismo e fui ler Santo Tomás de Aquino e percebi que ele ensinava isso, que a Bíblia tem um significado literal, mas também espiritual. Bom, entendendo a Bíblia, foi vindo no coração direções. Então uma delas foi para eu ler 1 Coríntios. Não veio versículo, capítulo, só veio 1 Coríntios. Eu li o livro inteiro, mas quando chegou em 1 Coríntios, capítulo 10, eu tive um choque muito grande de realidade. E também quando chegou no 1 Coríntios, capítulo 11, minha vida mudou. No 10 diz, por um acaso, o cálice que abençoamos não é comunhão com o sangue de Cristo? Então, depois de abençoar, a gente vai comungar o sangue? E também diz, pão que abençoamos não é comunhão com o corpo de Cristo? Ali eu já estava tendo discernimento, mas ainda meio relutante. No capítulo seguinte fala, ainda estudava por Bíblia protestante nessa época, e dizia, quem come e bebe sem reconhecer que é o corpo do Senhor, come e bebe a própria condenação. Isso estava em uma Bíblia protestante, e eu já tinha lido várias vezes e nunca tinha compreendido. E ali eu soltei a Bíblia, botava a mão na cabeça, o meu coração se encheu de paz, eu sentia paz dentro de mim e fora, aqui em volta. E eu tive uma experiência muito forte lendo aquele versículo, transformadora. Toda a minha vida mudou a partir daquela leitura bíblica. Eu entendi que tinha que reconhecer que o que é abençoado, o pão e o vinho, não era mais pão e vinho. A gente tinha que reconhecer que era o corpo e sangue do Senhor. E aquela paz imensa que eu sentia no meu coração veio acompanhada por uma espécie de cachoeira, uma água correndo dentro do meu coração. Tinha como que uma água correndo dentro do meu coração me lavando, e a paz era imensa. E enquanto eu lia esse versículo e tinha o discernimento da Eucaristia, ali eu virei católico. E eu percebi, meus amigos, que a dúvida, o contrário do entendimento, a verdadeira fé, não é só uma falta de entendimento, é também algo que precisa ser curado, como uma doença espiritual. Um ceticismo, uma relutância, um trauma, algo que precisa ser curado. Então não adianta simplesmente chegar para o irmãozinho protestante e mostrar a Bíblia e falar que você está errado. Não, muitas das vezes o irmãozinho precisa passar por uma oração. Antes de lançar a semente, Deus prefere preparar o terreno, comandando uma chuva de graças, e essa chuva vem na oração. Eu precisei passar primeiro pela oração, para depois receber a semente da verdade, porque antes eu lia, não me convertia, não buscava fugir do pecado e não buscava amar mais a Deus. Eu lia a Bíblia, mas não buscava amar Deus sobre todas as coisas. Então, naquele versículo, eu me tornei católico porque eu entendi a Eucaristia. Logo depois veio no coração para ler Apocalipse. E não veio qual foi o capítulo nem o versículo, só veio uma vontade imensa de ler Apocalipse. Já tinha lido algumas vezes, mas não tinha entendido nada. Fui ler Apocalipse, não entendi nada do 1 ao 11 capítulo. Chegou no capítulo 12, cada palavrinha que eu ia lendo, eu ia tendo um discernimento aprofundado espiritual. Ali eu percebi que cada versículo bíblico é como um iceberg. Se você ficar no raso, vê só uma pontinha do que ele é. Mas se mergulhar profundamente no mar, que é a sabedoria de Deus, você vai ver que cada versículo tem um significado muito mais amplo do que parece somente pelos olhos da carne. Em Apocalipse 12 fala, e vi no céu um grande sinal. Então ali não foi qualquer sinal, um sinal maior do que os outros, um sinal grande. Uma mulher revestida com o sol. Então tinha uma mulher que tinha a luz, o sol eu compreendi que era a luz que mais brilhava no céu, portanto é Deus. A mulher estava revestida da luz de Deus, o Espírito Santo. E vi no céu um grande sinal, uma mulher revestida com o sol, a lua debaixo dos pés. Naquela hora eu não compreendi o que era a lua debaixo dos pés. Eu simplesmente entendi que era uma autoridade muito grande. Ora, se a lua é de noite o que mais brilha no céu, ela estava sobre a lua, ela estava acima da lua. E na hora realmente não tive nenhum discernimento mais aprofundado sobre essa parte, por isso que eu prefiro nem comentar. A lua debaixo dos pés e na cabeça uma coroa de 12 pontas. Bom, ali eu entendi que ela era rainha, porque ela tinha uma coroa, e era uma rainha do céu, porque ela estava no céu. Passando os próximos versículos, mostra que o dragão se colocou de frente para a mulher para tragar o seu filho logo que nascesse. E esse filho foi levado para junto de Deus, trono. E na hora, o discernimento que vinha era: quem foi o filho nascido de mulher que foi sentar junto do trono de Deus? O nosso Senhor Jesus Cristo.
E quem foi a mulher que deu à luz a Cristo? Só teve uma. Cristo não nasceu de várias mães. Portanto, aquele discernimento que eu tive naquela hora que aquela mulher era Maria. Futuramente descobri também, em outras ocasiões, que aquela mulher também representava a igreja. Não é só a igreja e não é só Maria, é as duas coisas. Então ali primeiro Deus mostrou em 1 Coríntios Eucaristia e isso me tornou católico. Depois Deus mostrou Maria e isso confirmou em mim a fé católica. A partir daí eu fui tendo durante os próximos dias e meses uma série de experiências maravilhosas que foram confirmando e me aprofundando no catolicismo. Confesso também que mesmo depois que eu já me considerava católico de verdade, eu ainda passei uns 3 anos para aceitar Maria de forma mais plena. E até hoje talvez eu precise aceitar mais. Mas assim, para eu começar a amar Maria, foi muita luta e foram muitas experiências também. Como, por exemplo, no dia que eu estava lavando uma roupa, e enquanto eu lavava uma roupa, uma voz se aproximou e perguntou: como o anjo saudou Maria? Eu respondi errado, né? Eu respondi Salve Maria. Na verdade, foi Salve cheia de graça. Mesmo respondendo errado, a minha mente se abriu e eu compreendi que o anjo tratou Maria como uma rainha. Ali eu compreendi que, de fato, Apocalipse 12, Maria com uma coroa no céu, de fato era Maria, rainha. Porque no passado se saudava os reis com o salve. Salve fulano, salve rei fulano, salve o rei, salve o rei. E o anjo disse para Maria, salve. Só que não foi um salve qualquer, como se fosse qualquer rei, qualquer rainha. Foi um salve cheia de graça. Então era uma rainha cheia de graça. Pelas palavras do anjo a gente pode compreender muito mais, até mais do que isso. E o anjo saudou ela como uma rainha. Era um arcanjo que desceu do céu e saudou uma simples humana como rainha. E a palavra de Deus fala logo em seguida que ela ficou perturbada, procurando entender qual era o significado da saudação. Claro, porque ela era humilde. Por ser humilde, Maria ficou sem entender como que um anjo, um arcanjo, desce do céu para saudá-la como uma rainha. Ela, como muito humilde que é, ela ficou perturbada com a saudação. Essa foi uma das experiências que Deus foi dando para me convencer de Nossa Senhora. E foi uma luta de 3 anos que Deus foi dando uma série de experiências. Teve uma outra que eu estava em casa, um amigo meu veio de uma oração, ele veio correndo pela rua, ele saiu de uma igrejinha pequenininha onde ele fazia uma oração lá dentro, católica, chamada São José Operário, uma igreja maravilhosa. Ele estava em uma oração lá dentro e lá ele veio correndo e bateu na porta de casa, eu abri, ele entrou ofegante e disse: Deus mandou te dar isso. Aí ele trouxe um terço bem grande, de aspecto emadeirado, muito bonito. E eu fiquei sem saber o que fazer, porque o terço ainda para mim era perigo de idolatria, eu pensava. E eu perguntei assim, por que Deus mandou me dar isso? Ele disse, eu não sei, mas era para te entregar. Pega. Eu peguei. E a partir dali eu disse, se Deus mandou eu vou ficar. Mas eu não rezava, eu botava o terço dentro do bolso. Aonde eu ia, botava dentro do bolso, mas não rezava. Até o dia que eu estava em um ensaio de uma peça teatral, na época da Comunidade Católica Shalom, eu estava fazendo parte de uma peça teatral, ensaiando essa peça. Eu estava todo de branco porque eu vinha da faculdade e era com roupa toda branca, né? Faculdade de Odontologia. E estando com essa roupa, eu fui pro ensaio. Lá no ensaio, a minha perna direita, na região da coxa, começou a queimar, arder, queimar mesmo. E aquilo começou a doer. E eu, olhava para a calça e na calça continuava branquinha. Se tivesse algum produto químico caído na minha perna, eu teria visto porque ia manchar a calça. Mas não tinha nada na calça, a calça continuava limpa, normal, e a perna queimando. Aí eu perguntei assim, pessoal, onde que é o banheiro? Aí eles falaram onde era o banheiro, eu fui lá naquela casa, no banheiro, baixei a calça e comecei a jogar água para esfriar a perna que estava queimando. Aí eu olhei para minha perna, tinha uma mancha meio arredondada na região que estava queimando, uma mancha vermelha, como se realmente tivesse queimadura de 1º grau. E aí deu uma aliviada, eu levantei a calça e voltei pro ensaio. Lá no ensaio, voltou a arder, voltou a queimar. E aí eu falei assim, galera, eu tô aqui nesse ensaio, mas tem uma coisa me incomodando muito. Eu tô com... minha perna direita parece estar queimando. Aí eu coloquei a mão sobre a perna e senti o terço no bolso. E aí eu falei assim, e é justamente embaixo desse terço. Aí um conhecido meu, que cantava no Ministério Católico na época, disse assim, esse terço quer reza. Aí eu, entendi. Eu peguei o terço, comecei a rezar, pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Senhor, nosso Deus, dos nossos inimigos. E a perna parou de queimar e a perna parou de arder. Mas ficou um tempo ainda com aquele vermelhão na perna, aquela mancha, né? E ali eu comecei a fazer o terço, coisa que Deus já tinha pretendido que eu fizesse e não fazia porque ainda tinha resistência. Foi preciso queimar minha perna para eu abrir os olhos e entender que tinha que rezar. Bom, experiências como essa aconteceram muito, como eu já disse, e todas elas foram me convencendo cada dia mais da fé católica. Não dá para explicar num único vídeo, ficaria muito grande, já ficou grande, para explicar todas as experiências. Quem sabe eu faça futuramente um outro vídeo contando outras experiências, mas Deus
é o professor da humanidade, é Ele que realmente nos ensina, é Ele que instrui nosso coração, como fala na palavra dele. De fato, quem se abrir à verdade terá o seu próprio Deus como professor. Ele vai lecionando no nosso próprio coração, seja através da Bíblia, seja diretamente através de uma unção do Espírito Santo, seja através de outra pessoa. Ele, se você buscar intimidade, ele se alegra e ele vai te acolher debaixo de suas asas. Glória a Deus nas alturas. Eu sou o homem mais feliz da terra depois que me tornei católico. E, bom, não estou aqui criticando a fé de ninguém, eu simplesmente vim contar um pouquinho da minha história. Obrigado a quem ficou até aqui. Deus abençoe. Valeu.